O Egito é um país localizado entre o nordeste da África e o sudoeste da Ásia, através da Península do Sinai. É um país mediterrâneo, limitado pela faixa de Gaza e Israel ao nordeste e o Golfo de Aqaba e o Mar Vermelho ao leste, o Sudão ao sul e a Líbia ao oeste. O país tem uma das mais longas histórias entre qualquer outra nação, traçando a sua herança desde o sexto milênio antes da Era Comum. Considerado um berço da civilização, o Egito Antigo viu alguns dos primeiros desenvolvimentos da escrita, da agricultura, da urbanização, da religião organizada e do governo central. Monumentos icônicos como a Necrópole de Gizé e a sua grande esfinge, bem como as ruínas de Mênfis, Tebas, Karnak e do Vale dos Reis, refletem esse legado e continuam a ser um foco significativo de interesse científico, histórico e turístico. A longa e rica herança cultural do Egito é parte integrante da sua identidade nacional, que muitas vezes assimilou várias influências estrangeiras, como de gregos, persas, romanos, árabes, otomanos e núbios. O Egito foi um dos primeiros e importantes centros do cristianismo, mas foi amplamente islamizado no século VII e continua sendo um país predominantemente muçulmano, embora com uma significativa minoria cristã. O Egito é mencionado na Torá pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 10, quando Abraão vai para aquela terra por conta da fome que havia em Canaã. Jacó, muito tempo depois, segue também os passos do seu avô e migra para o Egito pela mesma causa. Porém, notoriamente o que se percebe é que em ambos os casos, os patriarcas passaram por tempos difíceis naquela terra. Abraão teve a integridade da sua família quase violada, e os descendentes de Jacó viram-se, de um dia para o outro, à mercê das mãos daqueles que antes os acolheram e que agora tornaram-se seus maiores algozes, chegando até a ameaçar a sua própria existência como povo. Não por menos, ao investigarmos as origens do termo Egito, descobrimos que em hebraico este nome significa restrições, apertos, estreitamentos. As experiências negativas dos patriarcas quando estiveram naquela terra, curiosamente atestam esta noção. Egito, que em hebraico é Mitzrayim, aparentemente vem da forma verbal lehatzer, assemelhado à forma verbal plural metzerim, com a ideia de estreitar, e por consequência apertar, oprimir, comprimir. Raízes semelhantes como tsar e tsarar transmitem a ideia de adversário, opressor ou ser hostil. A palavra Mitzrayim, que significa Egito em hebraico, é curiosamente pertencente à categoria dual de substantivos, ou seja, a palavra expressa dualidade, ou algo que vem aos pares, e isto ocorre com todos os substantivos hebraicos que terminam em aim. Seria então mera coincidência o fato de que apenas 2 patriarcas estiveram no Egito, a saber, Abraão e Jacó? Sim, porque convém lembrar que Isaac não residiu no país. E segundo a Torá, Deus o proibiu até de lá habitar. Gênesis 26, 2 atesta isso. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Assim, a palavra Mitzrayim, Egito, indica algo duplo, e 2 dos patriarcas viveram ali. Ambos sofreram opressões. Abraão pessoalmente e Jacó em seus descendentes. Seria igualmente mera coincidência ter havido exatamente 2 grandes exílios? Primeiro, o babilônico, em 586 antes da Era Comum, e o segundo, a grande diáspora do ano 70? Os 2 patriarcas, avô e neto, se exilaram em terras egípcias pelo mesmo motivo, a fome. E o profeta Amós, aludindo ao exílio dos judeus entre as nações, escreve: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 8, 11 a 12. Perceba que a fome nos dias dos patriarcas era algo real, literal, escassez de alimentos. Na passagem de Amós, o motivo da fome é outro: desejo de ouvir a palavra de Deus, ou seja, desejo de ter acesso à profecia, ou então o desejo de saber a vontade de Deus, porém sem nenhuma resposta. Fome. Os que andariam errantes de um mar a outro mar representam os exilados em suas andanças pelas terras estrangeiras. 2 Egitos, 2 patriarcas, 2 exílios, 2 expressões, 2 eventos envolvendo fome. Mas o termo Egito não nos revela apenas essas questões, e sim muito mais. Segundo as fontes bíblicas judaicas, o Egito é também as tendas de cão, de acordo com o Salmo 78:51. Feriu todo primogênito no Egito, primícias da força deles nas tendas de cão, sendo que cão, em hebraico, Ham, é o filho mais novo de Noah, que é o Noé bíblico. Vimos que o Egito em hebraico é Mitzrayim, porém esse termo é semita, e em outros idiomas do mesmo tronco há semelhanças nítidas, como no árabe, Misr, e até no turco, Mizir, que não é uma língua semita, mas aderiu à influência da língua árabe por conta do Islã. O nome do país em sua própria língua nacional, de tronco ramítico, era Hemet, que lembra o dígrafo Het e Mem no hebraico, do nome Ham. Ora, o hieróglifo egípcio, que é lido como Hemet, significa escuro e também a cor preta. Ham, em hebraico, está voltado para a ideia de calor ou quente, abrasado pelo sol. Há intérpretes que dizem que o termo original alude à cor negra das terras às margens do Nilo, em especial aquelas terras que formam o delta do grande rio, onde verificava-se notável fertilidade. Assim, Ham e a sua prole, que dá origem a Hemet, o Egito, representam o calor abrasante do deserto e, como consequência, o caráter opressivo da servidão, e verificando a partir da raiz correspondente Yaham, o termo alude à fúria, à ira ou até mesmo ao cio dos animais. Números 25:11, Ezequiel 5:13, Gênesis 30:39. O Egito significa então o obscurantismo, as trevas, a cegueira idólatra, o calor da fúria e da opressão dos povos, e até mesmo o despudor e a imoralidade inerente ao signo daquela superpotência do mundo antigo. E há várias outras menções àquela nação, e via de regra a ordem era para que os judeus não descessem ao Egito. Jeremias 42:19. A mitzvah negativa de número 500, segundo a compilação clássica do Rambam, diz que é proibido ao judeu habitar na terra do Egito. Isto segundo se lê em Deuteronômio 17:16. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. O rei, quando instituído entre os judeus, jamais deveria fazer com que o povo retornasse ao Egito, e claro, ele mesmo jamais poderia habitar ali. Segue-se que o Messias, esperado pelos judeus, como rei de Israel, jamais poderia ser conduzido àquela terra, conduzir outros e, é claro, viver nela. Quando menciona-se a ida ao Egito, a ideia é sempre descer. Descer. Isto porque a geografia nos ensina que a terra de Israel é mais elevada e assim qualquer movimento em direção ao sul e você estará literalmente descendo. Por coincidência, talvez, sempre que os judeus desciam ao Egito, a tendência era que seu apego às leis ancestrais e aos mandamentos de Deus entrassem em franca decadência. A sua espiritualidade descia, caía. Isto porque eles naquela terra estavam expostos a todos os tipos de práticas idólatras contra a Torá, e como a grandeza e a opulência do Egito eram um grande atrativo no mundo de então, era muito fácil que as pessoas aderissem àquelas práticas condenáveis. Isto fica evidente quando notamos que uma guarnição de mercenários judeus habitaram por algum tempo a ilha de Elefantina, no rio Nilo.
Isto foi por volta do século VI, antes da Era Comum. E ali eles construíram um templo ao Deus de Israel. Porém, percebe-se pelos vários documentos encontrados que aqueles judeus não serviam apenas ao Deus de Israel, mas também às divindades egípcias, como Khnum, e a outros deuses estrangeiros, como, por exemplo, Anat, que era uma deusa de origem cananeia. Mas nem tudo é ruim acerca do Egito. Isaías 19 trata de um episódio que possivelmente cumpriu-se de forma parcial nos dias de Eunias II, quando um altar foi erigido em Alexandria, no delta do Nilo, talvez numa tentativa de chamar os egípcios ao culto monoteísta de Israel. Entretanto, muito do que o capítulo propõe jamais se cumpriu, e muitos intérpretes preferem vê-los como coisas ainda a serem cumpridas. Segundo se lê em Isaías 19, 21 a 24, o Egito, algum dia, se tornará monoteísta, juntamente com os remanescentes da Assíria, que juntamente com Israel serão abençoados e multiplicados na terra. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.